Bem-vindos ao canal Amazon Futebol AC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou comentar sobre o clássico dos milhões, temporada 2026, né? A gente teve aí o clássico entre Flamengo versus Vasco, que terminou, né, com vitória da equipe do Flamengo por 1-0. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje, né? Abrindo aqui a temporada aqui 2026, literalmente, né? Aqui comentando sobre o futebol nacional. Eu já havia aqui começado os vídeos, né, de 2026 falando sobre o futebol amazonense, mas ainda não tinha comentado aqui sobre o futebol nacional e também internacional. Então, vamos lá, pessoal. Então, antes da gente começar aqui, pessoal, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. E também, pessoal, não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Beleza, pessoal? Então vamos lá. É o seguinte. Vamos lá. A gente tem que separar algumas coisas. Primeiramente, vamos falar sobre o jogo em si. Cara, o jogo em si foi um massacre da equipe do Flamengo. O Flamengo amassou a equipe do Vasco. Sabe, o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. Criou diversas oportunidades e a equipe do Vasco só teve uma chance assim boa, né? Teve duas chances boas, né? Teve até uma terceira, mas só que a terceira foi impedimento, então eu não conto. Mas teve duas chances aí até que boas, né? De fazer o gol, mas, sabe, não foi bem sucedido aí no arremate, né? O jogador da equipe do Vasco. Inclusive, uma coisa que ficou nítido aí no jogo de ontem é que o Vasco perdeu muito, mas muito do seu poderio ofensivo com a saída do Vegetti e do Ryan. Realmente, ontem, o Vasco sentiu falta dos dois, né? O Ryan, mais para aquela questão realmente da habilidade, da velocidade, da explosão mesmo. Aquele jogador realmente que consegue ser decisivo, né? Sabe? Fazendo as jogadas. E o Vegetti sendo aquele homem-gol, né? Aquele jogador mais paradão, sabe? Aquele pivô mesmo dentro da grande área, em que tem que ser municiado para poder assim sair os gols, né? Mas mesmo assim, é um jogador que fez muito gol na temporada passada e acabou, né, sendo vendido até por conta da sua idade, né? Mas assim, cara, o torcedor do Vasco tem que ser muito grato pelo que o Vegetti fez, né? Porque o Vegetti realmente salvou o Vasco em diversas oportunidades aí ao longo da sua passagem aí pelo Cruz Maltino. E eu sei que muito torcedor ficou aí criticando muito o Vegetti ao longo desse tempo, principalmente recentemente, porque o Vegetti não dá mobilidade para a equipe, né? É um jogador muito parado, mas é o estilo dele, né? Até porque o Vegetti já era um jogador muito velho, né? Aí já tinha 37 anos, né? Se não me engano. Então é um jogador que já tem uma idade avançada. Então, sabe, é aquele jogador que tem que ser municiado. Ele não vai pegar a bola e sair driblando 10 jogadores para poder fazer o gol. Não é esse estilo do Vegetti. Então, assim, no jogo de ontem, o Vasco sentiu, né, a falta desses dois, porque são jogadores que são decisivos, né? No caso, eram decisivos quando estavam no Vasco. Então é o seguinte, o primeiro tempo, realmente o Flamengo amassou, e o segundo tempo, cara, tem a questão da expulsão, mas daqui a pouquinho eu comento sobre a expulsão, tá bom? É um lance bem polêmico, muita gente achou justo e muita gente achou injusto. Mas daqui a pouquinho eu comento especificamente sobre essa expulsão, né? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Cara, o segundo tempo realmente, o Flamengo, depois que teve um jogador a mais, né, na partida, aí não deu pro Vasco, né? O Flamengo amassou novamente, fez um golaço, né, com o Carrascal. Realmente uma bobeada aí da zaga da equipe do Vasco, que acabou afastando mal, né? Posso citar o Piton, né, que fez essa afastada aí mal da grande área, né? Acabou praticamente entregando a bola aí pro Carrascal, que acertou um belo chute, né? Um chicote aí de fora da área. Aí não deu a mínima chance aí pro Léo Jardim. Que inclusive o Léo Jardim, né, foi o jogador da partida, né? Na minha opinião, foi o melhor jogador em campo. Porque, sinceramente falando, se não fosse o Léo Jardim, cara, realmente o Vasco teria pegado uma goleada histórica. E isso já no primeiro tempo, hein? Isso já com 11 jogadores em campo. Porque o Vasco realmente foi amassado na primeira etapa. No segundo tempo,
foi amassado, mas também tem a questão da expulsão. Beleza, mas já no primeiro tempo, se não fosse o Léo Jardim, o Vasco teria pelo menos pegado uns 4 gols, né? No primeiro tempo, tá bom? Então assim, no segundo tempo o Flamengo venceu por 1-0, poderia ter vencido por muito mais gols, mas também perdeu um caminhão de gols aí ao decorrer da partida. Então assim, vamos lá. Vamos comentar sobre algumas situações. Primeiramente, vamos lá sobre a expulsão. Vamos logo falar sobre a expulsão. Cara, eu vi muita gente comentando sobre essa expulsão. E eu vi muitos comentários aí do pessoal da torcida do Vasco, né? Os canais aí que são aí especificamente para a torcida do Vasco. E tem muita gente que falou, porque foi roubado, porque o Flamengo sempre é ajudado, é a CBF, é a Federação Carioca que quer que o Flamengo seja campeão todo ano, o Vasco sempre foi o prejudicado. Cara, tem gente que vai nessas alegações, beleza. É aquela coisa, o torcedor, ele pode acreditar no que ele quiser, sabe? Aí vai do torcedor realmente ter essa coisa de acreditar ou não. Mas quem é mais crítico, quem é mais assim, cabeça fria, analisa ali a situação, vai perceber que o Vasco não só perdeu por conta da expulsão. Então vamos lá, vamos falar sobre a expulsão agora em si. Vamos lá, o lance. O Barros, cara, tava ali correndo ali com o jogador da equipe do Flamengo, se não me engano é o Pulgar, né? Aí, beleza. Só que aí, no decorrer dessas passadas, ele foi lá e pisou ali na panturrilha, né? Acho que é a panturrilha. Ali, acho que é a panturrilha, né? Do jogador da equipe do Flamengo. Beleza. De início, eu tava trabalhando, né? Quando eu tava assistindo o jogo, né? Tava trabalhando e assistindo o jogo, né? Então deu pra me acompanhar. Cara, de início, quando eu vi o lance, eu não achei nada. Porque as câmeras ali que tava ali mostrando o replay do lance era muito ruim, cara. Não dava pra você ter, assim, nenhum tipo de decisão, né? Se foi um lance pra expulsão ou não. Mas aí, cara, teve uma câmera aí um pouco mais fechada que viu realmente todo ali o transcorrer da jogada. E viu o pisão. Assim, muita gente que achou injusto a expulsão falou, porque o jogador não teve intenção, porque ele não estava nem olhando pro jogador, ele estava ali correndo junto, de repente ele pisou ali sem querer, e esse tipo de lance aí é para cartão amarelo. Beleza, cara, mas só que eu tenho uma teoria. Tem uma coisa, quando você tá correndo ali de boa, e você não vê quem tá na sua frente, você corre assim, tipo assim, chão, essa parte de cima aqui é o pé da pessoa. A pessoa vai caminhando assim, ó, correndo assim. O Barros, ele quando ele foi dar a passada que acertou, ele foi assim, ó, por cima, sabe? Então, quando você vai ali correndo, por exemplo, eu faço corrida, né, na rua, quando eu, às vezes, tropeço em alguém, geralmente eu acerto o calcanhar da pessoa, sabe? Eu não vou acertar a panturrilha. Eu não vou sair correndo feito um cavalo aí, dando galope, para poder acertar a panturrilha da pessoa. Eu vou correndo assim de boa, né? Vai correndo, às vezes, dar uma passada um pouco mais esticada, mas não levantar o pé ao ponto de acertar a panturrilha da pessoa. O Cauã Barros, ele foi justamente com a intenção de parar a jogada. Inclusive, teve eu não me lembro o nome do canal, da pessoa que falou. Ele é torcedor do Vasco, é da mídia vascaína, tá bom? Que são torcedores que dão a sua opinião, né, sobre o Vasco. E ele foi muito sensato, cara. Ele fez uma análise perfeita. Inclusive, eu não me lembro o canal dele, mas é um cara que pega... Acho que o torcedor do Vasco sabe quem é. Ele pegaria os lances aí do jogo e fica analisando, né? Realmente é um cara que sabe muito bem, né, sobre futebol e analisa realmente de forma quase perfeita, né? Ali, o que ocorre na partida. E ele fez uma análise muito bem, realmente vista, né? Porque ele falou, o Barros, ele teve a intenção de neutralizar a jogada da equipe do Flamengo. Só que ele foi burro. Essa foi a verdade, ele foi burro. Porque em vez de dar um toquinho ali para poder ter aquela trança-pernas, né? Que o jogador, ele dá um toquinhozinho ali, o jogador bate na própria perna e cai. Beleza, ia parar, ia pegar cartão amarelo porque é uma jogada anti-jogo. Só que ele foi burro de pisar
Ele fez ali o gesto de pisar na panturrilha do jogador da equipe Flamengo, que acabou realmente caindo, né? Sentido, até porque, pra quem acha que não foi nada, porque deveria ter sido o cartão amarelo, sabe? Porque não foi nada, enfim. Cara, vai correndo e vai correndo, corre, pega e corre. E pede pra alguém pisar na tua panturrilha pra ver o que acontece. Se não acontecer algo grave com a tua perna, ou então te dar uma lesão, sabe? Você fica, sabe, muito machucado. Você cai na hora. Porque no momento de velocidade, qualquer toque na tua perna causa um desequilíbrio. Imagina um pisão, né? Pisão na velocidade, o cara pisa ali na tua panturrilha. É algo que realmente pode causar uma lesão grave. E eu sei que a pessoa fica falando, porque foi sem querer, não teve a intenção. Mas, não vou dizer a maioria, mas muitos lances aí de expulsão são lances que a pessoa não tem a intenção de machucar. Mas entra de forma, sabe, com uma força excessiva, sabe? Tem a questão realmente de ser imprudente na jogada, entendeu? Então o Barros foi imprudente nessa jogada. E até ele foi burro, né? Vou ser sincero. Como o próprio torcedor do Vasco falou, ele foi burro. Porque ele foi tentar matar a jogada, só que ele foi de forma errada, né? Sabe? Ele não queria machucar o jogador da equipe Flamengo, ele queria paralisar a jogada. Só que ele fez de forma errada, sabe? Então assim, a expulsão em si, eu não vejo como um exagero. Nossa, foi muito exagerada. Foi errada a expulsão. O juiz roubou para a equipe do Flamengo. O Flamengo, roubou o Vasco. O juiz estava mal intencionado. Não teve isso. A expulsão foi muito bem fundamentada, cara. Porque tem a questão realmente do pisão, cara. Porque qualquer pisão por cima, né, que acerte, não precisa ser frontal, mas se for também traseira ali, pisar ali na tua perna, pisar no caso na panturrilha, é um motivo para expulsão, né? Porque se fosse ao contrário, o torcedor da equipe do Vasco teria pedido a expulsão do jogador da equipe do Flamengo. E o pessoal ia ficar, mas porque lance lá na final da Libertadores, lance lá no... Cara, lances que, sabe, de outro jogo, cara. Sabe, se ele marcou, não marcou, se ele errou, tem que ser criticado, sabe? Se ele errou e não ter expulsado, ele tem que ser criticado da minha forma, sabe? Mas não pode se basear no jogo atual por um lance que, sabe, que já aconteceu passado, até porque é outro árbitro, sabe? Se esse errou, é nesse jogo. A gente tem que analisar esse jogo, não tem que pegar jogo passado, sabe? Até porque uma coisa que eu sempre falo pra vocês, que a arbitragem brasileira é muito ruim pra todo mundo. Não tem gente 100% favorecido. Sempre vai ter aquele rodízio. Uma vez ele acerta pro teu time, outra vez ele erra contra o seu time. Então, sabe, ficar só, porque o Flamengo sempre é ajudado, não é. O Flamengo também tem seus momentos que é prejudicado. Assim como o Vasco também tem os seus momentos que é prejudicado, também tem seus momentos que é ajudado. Entendeu? Então, assim, pra mim, o lance da expulsão, pra mim, foi correto. Até porque é um lance interpretativo. E tem uma coisa também que eu sempre falo aqui no canal. Você não quer ser expulso, então não dá margem para isso, sabe? Não pega e não dá motivo para expulsão. O Barros deu motivo para expulsão. Como ele pisou, ele foi imprudente. Então ele deu motivos o árbitro interpretar que foi um lance de agressão. Foi sem querer? Não teve intenção? Foi. Ele não teve a intenção de machucar, mas o sem querer é falta. O sem querer é também expulsão. Porque, sabe, teve um lance aí, não sei de qual jogo, que o jogador foi tentar matar a bola no alto, né? Só que veio outro jogador também ao encontro da bola. Ele acabou acertando um chute na lata, né? Na cabeça do outro jogador e foi expulso. Ele teve a intenção de machucar? Não, ele foi para poder tentar, né, ali dominar a bola. Mas como ele acertou, ele foi expulso. Ele foi com intenção de machucar? Não foi. Então, isso que o torcedor tem que entender. Às vezes um lance, sem querer, é também motivo para expulsão, sabe? Porque o jogador comete uma imprudência. Ele foi imprudente no lance, entendeu? E assim, o torcedor que fala, porque a culpa é sempre do árbitro, também tira também a questão da responsabilidade do jogador. Porque o torcedor fica passando a mão no Cauã Barros, coitadinho do Cauã Barros, o juiz foi muito exigente, o juiz roubou pro Flamengo, o juiz, sabe, sempre tá a favor do Flamengo, passa a mão na cabeça do Barros.
Aí o que o jogador entende com isso? Ah, a torcida tá a meu favor, então eu vou lá novamente e cometo outra imprudência, sabe? Eu vou cometer novamente um lance forte, porque o torcedor vai achar que realmente a culpa é do árbitro, sempre, porque o árbitro é sempre contra o Vasco, sabe? Então, você também não pode tirar a responsabilidade do jogador, porque senão outro jogo ele vai, sabe, cometer a mesma coisa, vai ser expulso e o torcedor sempre vai ficar achando que a culpa é do árbitro e não do jogador que chega de forma imprudente. Então, o jogador fica com esse pensamento, né? Aí vai em outro jogo decisivo, vai lá e é expulso, sabe? Então é complicado. Então o Barros também tem culpa nessa situação, sabe? Foi um jogador que foi muito imprudente em um jogo, sabe, que é um clássico que vale muito pro torcedor do Vasco, porque o torcedor do Vasco tá cansado de perder para a equipe do Flamengo. E sabe, acaba sendo prejudicado. É complicado. Outra coisa, assim, como falei, o torcedor ele pode entender, sabe, pensar o que ele bem entender. Outra coisa é o técnico. Cara, o Diniz ficou o tempo todo botando a culpa ali na derrota por conta do erro de arbitragem, sabe? E ele tem culpa muito no cartório porque, cara, o time do Vasco foi covarde. O Vasco não entrou para ganhar um jogo. O Vasco entrou, como diria o Lugol, né? Ali o da mídia palmeirense, cara, eles entraram com uma calça cheia, cara, contra o Flamengo, que realmente é inadmissível, cara. Um time grande como o Vasco não pode entrar com medo do adversário. O Vasco entrou com medo, cara. Tanto é que o Vasco foi amassado. Eu diria que até se o Flamengo tivesse ali enfrentado 11 contra 11, né? 11 do Vasco, 11 do Flamengo, o Flamengo teria vencido, porque o Vasco ficou o tempo todo ali recuado, esperando uma bola para poder tentar fazer o gol, né? Quase conseguiu, quase, mas, sabe, para um time que chutou uma bola no gol, né, durante todo o jogo, realmente é muito pouco, né? E pegou, será, mais de 30 chutes, né, no gol, né? Sendo que desses 30, acho que foi uns 28, não, 28 não, foi exagero meu, 26 foi no gol, né, que o Léo Jardim defendeu, cara. Realmente é um absurdo, né? Realmente é um absurdo. O torcedor do Vasco, que é mais assim, cabeça fria, é mais analítico, percebe que o time não jogou nada, cara. Jogou nada contra a equipe do Flamengo. E olha que é um detalhe, né? O Flamengo não estava jogando com o time principal. É um time mesclado entre jogadores principais, reservas e também atletas da base. Então não era 100% da força do Flamengo. E o Flamengo amassou o Vasco, que... Inclusive, outro ponto que a gente tem que citar é que o Flamengo voltou agora a jogar. E o Vasco já vem jogando aí há pelo menos umas 3 rodadas, né? Então, o Vasco já tinha mais ritmo de jogo. E mesmo assim, cara, pegou um amasso para um time que tá voltando agora, né? Que nem ritmo de jogo tem. Então, realmente foi um desempenho realmente lamentável. Então, não pode somente colocar a culpa na expulsão para a derrota da equipe do Vasco. Também tem que colocar a culpa nos jogadores e também no técnico, no Fernando Diniz, que abriu uma coletiva de imprensa para poder fazer um monte de besteira e não analisar que o time dele foi amassado. Porque ele fala, porque o Léo Jardim não fez nenhuma defesa difícil, cara. Realmente é um absurdo, porque o Léo Jardim, sabe, salvou o Vasco. Se não fosse o Léo Jardim, o Vasco estaria aí levando uma peia, né? Uma goleada histórica para a equipe do Flamengo. Mais uma vez, né? Então... Sabe, o cara falar uma besteira dessa realmente é não ver o jogo, é não ver os erros que o Vasco cometeu. Porque o Vasco realmente foi um time que praticamente abdicou de jogar. Essa é a verdade. E tem que se reforçar. Porque se o Vasco for com esse time atual, né? Que obviamente que o Vasco já tem algumas contratações aí já bem encaminhadas. Mas se for com esse time aí, que foi contra a equipe do Flamengo, o time é candidato a ser rebaixado. Porque é uma equipe muito fraca. Isso o torcedor do Vasco tem que concordar. Esse elenco atual da equipe do Vasco é muito fraco. O Vasco tem que se reforçar. Porque se pegar e jogar dessa forma no Campeonato Brasileiro, vai perder. Pode ganhar sim de alguns times aí que são mais fracos, tecnicamente falando, né? Mas contra os grandes, né? Contra as equipes aí mais bem montadas, aí, filho, vai passar sufoco, né? Então é complicado. Então, assim, mais uma coisa que eu queria falar é que, cara, o time do Vasco que jogou a final da Copa do Brasil
teve uma outra atitude. Foi uma equipe mais, sabe, valente. O jogo contra a equipe do Corinthians lá na Neoquímica Arena, o Vasco foi uma equipe realmente que, sabe, diante da casa do time adversário, teve mais coragem do que esse Vasco que enfrentou a equipe do Flamengo, sabe? Então, às vezes, é postura em campo que tá faltando, sabe, de alguns jogadores. E como foi, o Vasco, quando vendeu o Vejet e o Ryan, perdeu praticamente metade aí do seu poder ofensivo, porque só quem jogou ontem bem foi o Léo Jardim e o Nuno Moreira, que jogou muito bem, né? Que foi o único que ainda pegou ali, fez alguma coisa, né? E posso até citar o Coutinho, mas o Coutinho estava meio que apagado, né? Teve alguns bons momentos, mas estava meio que apagado aí na partida. Então, assim, o Flamengo mereceu vencer o Clássico, jogou muito mais bola e o empate não seria realmente um resultado justo, porque o Flamengo jogou muito mais do que o Vasco. Então, assim, se fosse 11 contra 11, eu acho que o Flamengo venceria da mesma forma, porque o Vasco não jogou nada, sabe? Então, assim, o Vasco precisa se reforçar, hein? Porque senão fica muito difícil aí brigar por algo nesse ano. Muito bem, sobre o Flamengo, né, rapidamente aqui, o Flamengo jogou bem, né? O Flamengo jogou muito bem, acho que para um time que tá voltando agora, realmente fez uma grande partida. E isso já é um cartão aí de apresentação, né? Muito bom, né? Porque empolga o torcedor. Porque viu uma equipe aí que mesmo sem ritmo de jogo, jogou muito bem, né? Criou chances. Obviamente que ainda tem aquela questão realmente de perder um caminhão de gols, que realmente não pode. Mas mesmo assim, cara, criou bastante. Em um clássico, né? Que geralmente Vasco e Flamengo são jogos bem amarrados, né? Eu diria que até, acho que o clássico mais amarrado que eu vejo aí do Rio, né? É Flamengo e Fluminense, né? É um jogo mais pegado, né? Mas mesmo assim, cara, para um time que tá voltando agora e enfrentou uma equipe da primeira divisão, realmente o Flamengo jogou muito bem, né? E assim, uma coisa que me chamou a atenção foi justamente a coletiva do Felipe Luiz, em que ele comentou que ficou chateado com a torcida do Flamengo. Cara, o torcedor, como eu falei, ele pode pensar o que ele bem entender, sabe? Mas só que tem torcedor que ele é muito injusto, sabe? Ele não é uma pessoa que analisa a situação. É um torcedor, né? Desculpa, que analisa tudo de cabeça quente. Porque assim, o Felipe Luiz teve sim a questão realmente da renovação, que ele pediu um valor muito alto. Mas, cara, é aquela coisa. Um profissional, ele tem que se valorizar. Por quê? Porque, cara, qualquer trabalho é um trabalho. E com certeza você que está assistindo o vídeo, você que é maior de idade, sabe muito bem que trabalhar, né, numa empresa é complicado, é difícil. Então, quando tem a oportunidade de valorização do seu salário, você vai querer. Sabe, eu só vou ali renovar o meu contrato com a empresa se eu receber mais, sabe? Porque você vê que o atual salário que você está ganhando é pouco para o que você está fazendo, sabe? E o Felipe Luiz, ele ganhou quase tudo ano passado, sabe? E ele merecia sim um contrato mais favorável para ele, sabe? Uma valorização. Porque realmente um técnico ganha Copa do Brasil, Copa do Brasil, né? Ganhou ano retrasado. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que o Flamengo não ganhava há bom tempo. Não muito tempo, né? Mas já fazia um tempinho. Libertadores também, que já fazia algum tempinho, né? O que mais? Carioca, Supercopa. Vou colocar aqueles torneios, né? Desafio das Américas, Copa Challenger. Então, é muito título, né? Para um técnico que, sabe, sei lá, 2 anos atrás estava ali, né? Na base ainda. Há 2 anos atrás, se não me engano, estava ainda jogando, né? Aí, com a camisa do Flamengo. Então, para um técnico novo, sabe? Ganhar o que o Felipe Luiz ganhou, realmente é para poucos. Inclusive, uma coisa que eu li, né? Aí no comentário, que eu achei verdade, cara. Engraçado, né? O Felipe Luiz, ele ganhou tudo que tem aí, mas a torcida às vezes mete ali a porrada nele, né? Sabe? Larga a porrada no Felipe Luiz, né? Critica e tudo mais.
E o JJ, né? O Jorge Jesus, ele ganhou tudo e o pessoal idolatra ele, né? Ele pegou e saiu da forma que saiu, né? Pegou, né? Teve a questão da multa, que era baixa, né? Que ele renovou, mas teve a questão da multa aí, que era muito baixa. Viu aí, se eu não me engano, o Benfica e pagou a multa e ele saiu da forma que saiu, né? E o torcedor idolatra, né? Sabe? Então, o Filipe Luís ganhou até mais coisa que o JJ. E mesmo assim, o torcedor larga a perna nele. Então, é uma injustiça. Porque se a gente pegar em termos de conquista, o Filipe Luís está no mesmo nível ou até superior ao JJ. E mesmo assim, o torcedor não reconhece. O Filipe Luís tem suas falhas? Tem. Porque ele ainda é muito novo na profissão. E gente nova na profissão comete erros. É normal, cara. Ele vai aí evoluir ainda muito. Mas para um técnico que é inexperiente, cara, o que ele já conseguiu realmente é brilhante. Realmente é assustador. Tudo que ele já conquistou aí para a equipe do Flamengo. Então o torcedor muitas vezes, falando de cabeça quente, ele acaba realmente pegando e sendo injusto. Porque realmente tem muito torcedor que na hora de criticar, realmente pega pesado, cara. Então, eu até concordo dele ficar chateado, porque realmente, ele sentiu assim, eu aqui, que amo o Flamengo, eu poderia ter saído aí para poder até ficar na comissão técnica aí da seleção, poderia ter saído aí para outro time, mas não, eu fiquei, eu acreditei no trabalho, eu fiquei porque eu gosto do Flamengo. Então eu conquistei quase tudo que eu podia conquistar, né, pelo Flamengo. E o torcedor ainda fica me chamando de mercenário, sendo que é um direito meu de buscar aí um melhor salário, porque pelo que ele conquistou, cara, realmente ele merecia realmente ser muito valorizado. Por exemplo, olha só o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, ganha o quê? 2 milhões, 3 milhões, se não me engano. Acho que é 2 milhões, né? Por mês aí. E não ganhou nada. Nesses últimos 2 anos, o Abel Ferreira não ganhou nada, né? Somente Paulista. Campeonato Paulista. Mas de resto, né? Campeonato importante mesmo, de peso. Ele não conquistou nada. E mesmo assim tá aí, né? Tá aí com um salário grande aí. E tá aí, né? E muitos torcedores da equipe do Palmeiras idolatram o Abel Ferreira. Fala, porque o Abel Ferreira é o melhor técnico da equipe do Palmeiras, né? Meu técnico aí da história da equipe do Palmeiras por conta dos títulos, né? Mas mesmo assim, cara, o técnico aí, o Abel Ferreira, faz 2 anos que não ganha nada. E tá aí com um mega salário, né? Então é complicado, né? É muito complicado. Então, eu, destaco realmente essa fala dele, né? Então, assim, falar que o Filipe Luís é mercenário, eu discordo. Cara, como falei, ele tá buscando aí uma melhoria, né? Realmente uma coisa que é direito dele, né? Mercenário seria, se ele pegasse, né? E tivesse, renovado e ido embora, né? Lá pra outra equipe, porque tinha o Atlético de Madrid que tava querendo ele. Até o Chelsea, né? O Chelsea também tava ali, sondando ali o Filipe Luís. Então, ele podia ter ali pegado e, aceitado um outro projeto, né? Ido embora pra Europa pra poder, assim, pegar aí um projeto de um time grande, né? Então o Filipe Luís pegou e ficou, né? Porque ele sente à vontade no Flamengo. Porque, como ele fala, né? É a casa dele. Então, ele ama o Flamengo, ele, é torcedor do Flamengo, né? Torce pro Flamengo, se não me engano. Eu posso estar errado, né? Então, ele aceitou renovar, né? Agora, se a gente falar de mercenário, foi o Gerson, cara. O Gerson pegou e renovou. E a primeira proposta que teve na Europa foi embora, né? Se mandou lá para o Zenit e não quis nem saber, né? Isso sim é ser mercenário, né? Largar tudo por conta de dinheiro, né? Aí sim. Mas assim, um profissional buscar uma melhoria de salário, não, né? Eu discordo quanto a isso. Mas de qualquer forma, o Flamengo tá muito bem, né? Gostei da partida, o Flamengo realmente demonstra força, né? Mesmo não tendo aí os reforços aí na sua totalidade aí já em campo, né? Só teve aí o Vitão, que até que fez uma partida razoável, né? Mas mesmo assim, cara, com poucos reforços, o Flamengo demonstra ainda tá muito forte, né? Imagine quando vier, né? Os reforços aí que o Boto tá prometendo aí que vai trazer. Então o Flamengo realmente promete ter uma grande temporada, né? E se manter a mesma pegada, cara,
desse início aí, realmente vai ser difícil alguém bater a equipe do Flamengo, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se gostaram, deixa o like aqui para poder apoiar o canal. É para poder apoiar o canal. Eu não tenho nada a ver com a derrota do Vasco, se o Vasco perdeu, se o Vasco foi massacrado, sabe? Eu não tenho nada a ver com isso. Aí é problema dos jogadores, né? Jogadores que tem que jogar bola, não é eu. Então, deixa o like para poder fortalecer aqui o trabalho. E caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!